Minha história então é assim, sempre tive uma atenção a mais nas mulheres, desde cedo, só que eu pensei que era diferente, nunca contei pra ninguém, porque eu pensei que era só comigo que acontecia. Então eu acabei guardando essa parte pra mim. E na família, como todos, acho, deve acontecer, eles começam a pedir pra você, e os namoradinhos? E os namoradinhos? Então, de uma idade em diante, eu comecei a ficar um pouco com os meninos. Pra tirar aquele negócio, ai, a Carol nunca ficou com ninguém. Então, eu ficava com alguns meninos e não passava dos beijos. Então, meus relacionamentos nunca eram longos. Eram todos curtinhos de um mês e meio e já trocava. Um dia, deu de eu conseguir ficar com uma menina e ali bateu. Falei, não, é isso mesmo que eu gosto. E eu tinha um amigo meu, o Chicão, que ele era gay, e eu fui conversar com ele. Eu falei, Chicão, meu Deus do céu, fiquei com uma menina e eu gostei, e aí, será que eu sou bissexual ou sou homossexual? E ele começou a dar risada, ele falou, não sei, Carol, o que tu acha? Eu falei, olha, sempre gostei de mulheres. Eu falei, e agora eu fiquei, e agora é o certo. Ele falou, então tu é lésbica. Aí eu comecei a rir. Ele bem assim, nesse final de semana tem uma festa, tu quer ir junto? Eu falei, vou. E fui. Na hora que eu entrei, eu nunca tinha ido. A hora que eu entrei na festa, gente, eu falei, não, é isso aqui mesmo que eu quero. Eu falei assim, é isso mesmo que eu sou. Depois a gente começou a conversar, ele foi me explicando tudo. Assim, fui indo. Fui indo, falava pra minha mãe que eu ia na casa de uma amiga e eu ia pra uma balada e ela vai me matar quando ela ouvir isso. E quando eu sempre contei pra ela as coisas, então pra mim isso me corroía sempre quando eu tinha que contar alguma mentira pra ela. Comecei a ter um relacionamento, não durou muito, terminei e fiquei um tempasso solteira. E depois comecei um outro relacionamento, que fiquei há um tempo, só que não foi um relacionamento saudável. E no meio desse relacionamento começou a pesar muitas coisas. Eu queria contar pra alguém e esse alguém era minha mãe, então eu tinha que contar tudo pra ela antes de começar a fazer qualquer coisa. E nesse momento eu comecei a querer contar e contar. E sempre quando eu ia contar pra ela, eu não conseguia. Eu ia contar e falar, não, é hoje que eu vou contar. E chegava na hora, travava. Porque você fica assim, é tua base, tu não quer desmanchar isso, tu não quer contar um negócio que talvez vai desmanchar tudo e tu vai perder. E é família, então você tem medo de perder isso. E no momento que eu fui contar, eu escolhi um domingo com meu pai, com meu irmão e minha mãe. A gente almoçou e depois do almoço eu contei pra eles que eu gostava de mulher. Nessa época eu já tinha 21, 22 anos, não sei, não foi complicado. Meu irmão falou que ele já, mais ou menos, já sabia, mas ele queria ouvir da minha boca. Meu pai, eu tinha muito medo por causa do meu pai, que sou um grude com ele. E ele falou assim, que se eu tô feliz assim, ele tá feliz também. Então ali, nossa, ali foi 60% do caminho andado já. E minha mãe saiu da mesa chorando pro quarto. Ali pegou, ali foi tenso, foi complicado. Minha mãe ficou um tempinho, basicamente, sem falar comigo depois ela começou a conversar comigo, mas sempre naquela coisa, como ela é muito católica, isso pra ela era errado. Foi complicado, gente, foi muitas brigas, foi psicólogo, foi padre, foi tudo que basicamente metade do pessoal passou, eu passei também. E como aqui a cidade é muito pequenininha, todo mundo se conhece, ela não queria que eu falasse pra ninguém, não queria que eu me expôsse, porque senão iam falar toda a família ia ficar sabendo e ela tava meio assim, que todo mundo soubesse. Então é complicado em cidade pequena tu ser homossexual e a família toda é conhecida. Então ali foi um peso muito grande. Acabei morando junto com essa minha ex, saí de casa,
E ali foi bem complicado. Fiquei dividida entre a família e a ex. A ex não queria que eu fosse para casa, meus pais não gostavam dela, por vários motivos também, porque não foi um relacionamento muito saudável para mim, como eu já falei, mas não foi mesmo. E acabei, depois de um tempo, eu terminei o relacionamento e voltei para casa. Nesse meio tempo, foi um pouco complicado para mim em casa, por motivos de não poder mais sair, porque minha mãe achava que eu ia sair com homossexuais, eu me levava direto para a igreja, tentou me mudar o tempo inteiro, entende? Sempre tentou falar, fez uma carta para mim que eu acho que ela tem guardado, porque eu não guardei para mim aquela carta, de tudo que ela pensava. E depois de um tempo veio o pessoal pedir para mim levar eles para Canoas. E nesse tempo eu conheci a Jaque. Quando eu conheci a Jaque, a gente conversou muito sobre família, sobre tudo. E ali ela começou a conversar comigo e aí que mudou da água pro vinho, gente. A Jaque me ajudou a trabalhar com a minha mãe. Ela falou pra mim começar a conversar mais com ela. Conversado assim, sabe? Nada de alterar a voz. Se ela alterava, ela pedia pra mim ficar calma e deixar que ela falasse. E depois eu conversava e falava que eu não tinha mais nada pra falar, que eu já tinha falado pra ela o que era e aí era isso. E eu fui conversando com a minha mãe, conversando, dando a tempo, já que sempre me mandando. A gente sempre conversava pelo Face, pela webcam, de noite, ela sempre me ajudou. Eu tive uma grande amiga no começo, que foi ela. Ela me ajudou muito com o meu relacionamento com a minha mãe. E daí que eu fui morar com a Jaque. Então minha mãe já estava bem melhor do que o começo, quando contei pra ela. Já tava meio que, né? E quando eu fui morar com a Jaque, que ela ficou sabendo que eu fui morar com a Jaque, ela pensou, eu acho que ela pensou assim, ela vai morar de novo com outra guria, vai passar todo o perrengue que ela tava passando com a outra, e ali ela acho que começou a voltar de novo quando eu contei. Complicou. Toda vez que ela me ligava, quando eu tava pra lá, ela vinha e brigava comigo. Toda ligação. E eu parei de atender, fiquei, eu acho que ela ligava todos os dias, e eu fiquei, acho que uma semana sem atender o telefone. E depois, teve um dia que ela me ligou, e eu já que tava indo viajar, indo passear. E ela me ligou, eu falei assim, vou atender, hoje eu vou atender. E atendi. E foi a primeira vez que eu escutei minha mãe falar, como vai vocês? Aí eu olhei assim pra Jaque e falei, o quê? Não entendi. Daí ela falou assim, como que vocês estão? Eu falei, gente, tá bem, mãe. Foi a primeira ligação que ela fez sem brigar. A gente conversou, desse dia em diante foi outra mãe. A gente acabou vindo para Pato Branco, a gente posou na casa da minha mãe. Eu apresentei a Jaque para todo mundo, para minha mãe, para o meu pai. E ali eu acho que a minha mãe pegou e viu que esse relacionamento que eu tava com ela era muito saudável. Que a Jaque não era a pessoa que eles estavam pensando, eles viram que a Jaque era basicamente parecida comigo, teve a mesma educação que eu tive, então ali eu acho que ela viu, não, aqui é diferente. Tanto que ela falou pra Jaque que a Jaque conseguiu colocar meus pés no chão, que eu tô sendo outra pessoa. Ali eu comecei a dar risada. Sábado teve a festa de família com todo mundo e lá eu levei a Jaque para apresentar a família toda. Então a gente chegou de mão dada, entrou lá dentro da festa e todo mundo olhou e eu apresentei ela para todo mundo. No outro dia, a minha mãe veio conversar com nós, que a gente acordou cedo para ficar com eles mais um pouco. Então ela acabou vindo falar comigo e com a Jaque, que era para a gente relevar a opinião de quem não tinha gostado de nós ou de tudo, e que todo mundo ia ter que aceitar ou pelo menos
respeitar eu e ela. E ali como assim? Minha mãe falando isso? E daí comecei a dar risada e falei, meu Deus, esse foi o melhor domingo que eu tive. A gente passou o final de semana assim, muito bem. Teve o almoço, depois a gente foi embora, minha mãe continua ligando para nós, sempre pedindo, e a Jaque? E a Jaque, como que ela tá? Depois a Jaque também apresentou os pais dela. A minha mãe só aceitou, eu, eu acho, não, tenho certeza, que ela só aceitou depois que eu apresentei a Jaque, que ela viu que a gente estava num relacionamento sério, que as duas estavam querendo a mesma coisa, batalhando pelas mesmas coisas. Acho que tanto a tua família quanto a minha, né? Foi uma mudança da água para o vinho, no momento que nós duas nos assumimos para nossa família como casal. Acredito que a nossa família mudou nesse momento, assim, tanto meus pais quanto os pais da Carol, acho que passaram a nos respeitar muito mais e nos aceitar muito. Né? Então, pessoal, assim, umas dicas que a gente tem para dar para vocês em relação a isso. Eu pude ser essa pessoa para Carol que ajudou ela a enfrentar isso, porque eu já era assumida. Por mais que a Carol já soubesse quem ela era muito antes de mim, eu me assumi antes para minha família. Então eu pude ajudar ela nesse momento da família dela aceitar, dela enfrentar isso, ela se aceitar. Eu pude ajudar ela nisso e eu não tive ninguém para me ajudar nesse momento. E eu acho que isso faz, eu não sei, mas eu acho que faz toda a diferença, né? Tenham sempre paciência, gente, porque assim, eles criam a gente para crescer, casar e ter filhos. E no momento que no meio disso muda completamente o negócio, eles criam expectativas, eu acho, né? E tipo, aquela família tradicional, que é o homem, mulher e um nenê. Eu falei pra minha mãe, mas eu ainda casei, a gente quer mais pra frente ter um filho. Construir então, uma família, isso né? não mudou nada. Só, na verdade, mudou a parceira. É isso que só mudou. Eu penso que, de início, pessoal, a grande dificuldade dos pais de vocês de entenderem e aceitarem vai ser o seguinte: o que os outros vão pensar? Eles se preocupam muito mais do que a gente mesmo com o que os outros vão pensar, porque eu acredito que no momento que a gente resolve se assumir, a gente já não está mais nem aí para o que os outros vão pensar. Entende? Eu não noto mais se alguém tá me olhando na rua, se alguém parou para me olhar. A gente não dá bola. Até porque assim, o nosso visual já chama bastante atenção. Imagina numa cidade pequena, uma cultura super tradicional. A gente não dá bola. Tem muita gente que olha. Mas eu acho que o principal, eles vão pensar o que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar. Então, por isso que eu digo, e a Carol também, a gente pensa muito igual nesse sentido. Tenham muita paciência, gente. Respeitem o tempo deles. Não esfreguem na cara, não pendurem bandeira no quarto de vocês. Não é para se esconder, não é para viver dentro do armário. Não, gente. Mas respeita o espaço deles. Respeita dentro de casa. Não, vocês ainda estão dentro da casa deles. Então, respeita bastante o tempo. Respeita eles. Pessoal, não briguem, não discutam. Se o pai e a mãe quiserem discutir, quiserem brigar, quiserem forçar vocês a situações que vocês não querem, simplesmente deixem eles falar o que eles têm para falar, escutem o que eles têm para dizer, mas olhem para eles no final e digam: pai, mãe, eu já falei tudo o que eu podia dizer sobre quem eu sou, sobre o que eu gosto. Eu não tenho mais nada para dizer para ti, eu não vou brigar, eu não vou discutir, essa sou eu. Quando tu quiser conversar sobre isso, me chama. Trabalhem dessa forma, sabe, gente? Tenham respeito. É bem mais fácil do que ir na porrada. Vai demorar? Pode ser que demore, porque a Carol teve mais sorte. Eu teve muito. Olha a minha demora desde quando eu falei
até quando eu comecei a namorar com a Jaque. Foi muito tempo, foi 5, 6 anos trabalhando com ela na briga. Mas eu digo a sorte de um pai te apoiar. Sim. Eu em casa, de início, foi só meu irmão, né, na realidade. Mas o meu pai e minha mãe demoraram para entender e aceitar essa situação. O meu pai mais do que a minha mãe. Mas assim, vai vir, gente. Tenham paciência, sabe? Tenham consciência de que para eles também não é tão simples. Não é fácil. A sociedade impõe um padrão. Então a gente tem que devagar mostrando para as pessoas, para os nossos pais, familiares, para todo mundo que é normal, Que é independente saudável. do que você seja, você é igual a todo mundo. Só você gosta do mesmo sexo que você. É a única coisa. Vocês só tem que mostrar que vocês trabalham que nem todo mundo, têm um respeito igual a todo mundo. Somente a única coisa que muda de nós, com os outros, é que a gente gosta do mesmo sexo. É a única coisa que modifica de nós. E assim, gente, só para vocês terem uma noção, eu não contei para minha família. Foi minha mãe que conversou com as minhas tias, né? E uma das minhas tias disse: Regina, tu tá fazendo uma tempestade num copo d'água. Não é tanto assim. Então, é que no dos outros é pimenta, né, gente? Mas o nosso grande medo de se assumir é isso. A gente não quer magoar nossos pais. A gente não quer destruir os sonhos deles para nós. A gente não quer destruir isso. Por isso que a gente sofre tanto na hora de contar. Mas a gente precisa disso. É como se fosse uma libertação pra gente. Precisa Por mais viver, que a gente tem que pensar mais na nossa vida. É o que a gente quer pra nós. Por mais que eles não aceitem de início, ainda Aí é uma libertação. Ainda A gente sente que tirou 20 mil quilos de cima dos ombros. Mesmo que eles não aceitem, que vai ter briga, que vai ser complicado. Mas pelo menos eles já sabem que Tu você falou. é assim, você já falou. Então aquele peso que tu tá em cima que sai, gente. Mas vão com calma. Não pensem que é flores no começo. Se for, que maravilha, gente. Muito Parabéns bom. para os pais iluminados que vocês têm. Muito. Mas nem todo mundo é assim. Tem gente que vai passar muito mais dificuldade que a gente passou. Mas eu quero dizer para vocês, assim, eu me assumi com 24 anos. Hoje eu tenho 30. Hoje nós vivemos um relacionamento saudável, com apoio da nossa família. Então, gente, assim, ó, pensa no momento mais feliz da minha vida. Foi ter meus pais no meu aniversário aqui, junto com os pais da Carol. Eu fico sentida que o meu irmão e minha irmã não puderam estar aqui também. Mas, gente, vocês não têm noção da felicidade que é poder tirar uma foto dessas. Com todo mundo junto. É uma coisa que eu nunca imaginei. Então, para nós é uma conquista muito grande. Eu espero de coração que todos vocês possam ter esse momento incrível, gente. Porque há muitos anos atrás eu comentei com uma amiga minha, a Bruna. Eu disse: Bruna, nós fomos passar um fim de ano com ela, eu tava com a minha ex, e eu disse: Bruna, meu sonho é poder ter esse momento com as duas famílias, das duas meninas, passando uma virada de ano. E ela disse: calma, Jaque, tudo vai acontecer, tudo tem seu tempo. E hoje eu vejo assim, ela tinha razão, gente. Isso é o momento mais incrível que a gente pode ter na nossa vida. É a nossa família do lado da gente. A gente vê que valeu a pena a gente ter essa paciência, a gente ter essa calma. Tem briga, gente? Tem muita briga. Porque a gente às vezes perde a paciência. Mas a gente tem que persistir com calma, respeitando o momento deles, respeitando o espaço deles. Eu nunca levei menina nenhuma pra dentro de casa sem autorização dos meus pais. O dia que eu levei a Carol, meu pai e minha mãe convidaram. E então, assim, foi tudo com muita calma. Depois disso, meu pai já convidava a Carol pra ir lá tomar chimarrão, pra tomar cerveja. Eu trabalhando e ele convidando ela. Eu ligava: onde é que tu tá? Tô aqui com teu pai e tua mãe. Então, gente, persistam, vale a pena. O final quando acontece, é incrível, gente.
E eu desejo isso para todos vocês, que vocês todos tenham essa oportunidade de vivenciar as famílias unidas, respeitando, entendendo, aceitando quem a gente realmente é. Então, assim, espero que com esse vídeo a gente tenha ajudado muita gente que está nesse momento de dificuldade. Não pense em fazer besteira, eu tive esse momento. Não façam, gente. Tenham um pouquinho mais de paciência. Batalha pelo que vocês querem, que um dia vocês vão chegar onde a gente está hoje e que está tendo o respeito de todo mundo e todo mundo gosta hoje. Se Deus quiser, vocês ainda vão ter a sorte de ter uma pessoa incrível do lado de vocês para passar por esse momento, gente. Então, assim, espero que a gente tenha ajudado de verdade, que quem está passando por isso consiga ter mais calma, mais paciência no coração, para ter esse tempo, para respeitar esse tempo. É demorado, mas chega lá, calma, gente, que chega lá. Então, assim, tenham fé, muita fé e tenham paciência, tá, gente? É só isso que a gente deseja, espero que a gente tenha ajudado. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um likezinho aqui lá pra nós. Se inscrevam no nosso canal, gente, que isso ajuda a gente a ter mais e mais e mais vídeos aí pra frente. E qualquer dúvida, qualquer situação, qualquer comentário, se vocês quiserem dividir com a gente a experiência de vocês, deixem aqui embaixo nos comentários que a gente promete que a gente responde tudo. Tá bom, pessoal? Esperamos poder ter ajudado muito, gente. Então, um beijo. Até o próximo vídeo. Até.